Escola Bíblica, lição número 9. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Texto áureo, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A leitura bíblica em classe. Atos 20, do 17 ao 34. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estás nas mãos que me serviram. A introdução. Nessa lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. O ponto de partida. Em lição anterior vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, Atos 13:1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. Embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe, logo sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, segundo Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se mestre inspirado para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor.
Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhe instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. 1 e 2 Timóteo e Tito. 1 e 2 Timóteo e Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias, a constituição e a preparação de novos líderes. Era um cuidado constante do apóstolo, e esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo, e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação deste ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Seu legado para nós no século XXI não banalize a maravilhosa graça de Deus. O compromisso de Paulo com o Senhor, Atos 20:19. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Neste sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Sobre o cuidado pessoal do obreiro, Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28 ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim, aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. É um ótimo ensino, esse daqui é perfeito. Sobre a ameaça dos lobos cruéis. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Neste sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor.
Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. A nossa conclusão é que a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração e trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Ou seja, Paulo deixa bem explicado como cuidar da igreja, deveres, principalmente deveres de obreiros, e como fazer para cuidar. Sempre primeiro cuidando de si, estando são, sereno, para poder cuidar dos outros. Esse ensinamento já é enorme, né? Esteja bem para que possa cuidar dos outros. Eu acho que tem um comentário nessa daqui. Não, esse aqui não tem comentários. Essa foi mais curtinha. Lição número 9 já foi. Essa foi a 9, logo para 10. Quem gostou, joinha. Deus abençoe.